Lula mudou com a Janja para o Palácio do Planalto e com o Boulos ele atacou o Banco Central. Tudo isso enquanto os seus amigos da música são nomeados em cargos. É o que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Lula elegeu o Banco Central como seu inimigo número 1. Ele e seu gabinete do amor, uma versão bonitinha, ursinhos carinhosos do gabinete do ódio, né? Simplesmente pegou a militância e levou na mesma direção. E olha lá, o cosplay do Lula falou o seguinte: Guilherme Boulos, Lula foi eleito presidente da República por mais de 60 milhões de brasileiros. Quem elegeu Campos Neto para presidente do Banco Central? O invasor de terra, você que está no primeiro emprego, mas que já está de olho na Prefeitura de São Paulo, mas nunca vai botar tua bunda invasora lá, aquele prédio ali você nunca vai invadir? Deixa eu te ensinar uma coisa. O Banco Central é independente exatamente para que não haja uso político. Entendeu? Portanto, presidentes e diretores são eleitos, sabe por quem? Pelo Senado. Sabe o Senado Federal? Você vota no senador, ele é eleito, e aí o senador tá lá, vota nessas pessoas? Então, segura bem aí, ó. Os senadores, para você entender, são eleitos pelo povo. A população vai às urnas e junto quando votaram, infelizmente, em você, que foi eleito democraticamente, senhor invasor, os senadores também são eleitos. Portanto, quando estes senadores votam, estão exercendo a democracia. Ou seja, o Campos Neto, o presidente do Banco Central, eles foram eleitos democraticamente. Acontece que você, terrorista que é, fala em democracia só quando lhe é conveniente, a democracia da conveniência. Se o Lula, numa canetada, nomeasse algum comparsa do teu partido para o Banco Central, Boulos, naturalmente você ia falar que foi democracia. Porque, o Lula foi eleito com 60 milhões de votos, blá, 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 blá. Acontece que os senadores também foram eleitos. Só que você não tem força. Portanto, tem que engolir o Campos Neto sim, porque está lá democraticamente justamente para que pessoas da tua estirpe não exerçam papel político sobre o Banco Central, para que a política monetária não esteja sob a influência de canalhas como você, Guilherme Boulos. Inclusive, o Andrade lá, o Haddad, a marionete do Lula, e o Campos Neto têm discutido nomes técnicos para compor a diretoria do Banco Central. Ocorre que a indicação dessas pessoas é feita por quem? Por Lula, e vai ser aprovada pelo Senado, dentro de um ambiente democrático. Agora, vamos concordar, né? A gente sabe que a indicação não é lá aquelas coisas, mas vai ser o procedimento que vai ser. Eu não vou falar que é antidemocrático só porque eu não gosto do bandido que você concorda, Boulos. Acontece que eu tenho coerência, você é um belo hipócrita, apenas isso. E aí, na mesma linha, dá uma olhadinha no que a Glaze falou. Ela que na lista do Odebrecht, eu acho que era amante, se eu não me engano, né? A nota divulgada pelo Bacen, muito mais crítica ao governo do que acontecia no passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se eleger. Aliás, o mercado também aqueceu. A Glaze simplesmente ela não entende bulhufas de mercado. Acontece que as notas do Banco Central são ruins porque o governo é ruim. É muito simples. Você tem um incompetente na presidência da República, um incompetente na Fazenda, você quer que o cara vá lá e bata a palma? O sujeito é técnico. Na qualidade de técnico, não tem como defender a tecnicidade daqueles que estão conduzindo a política nacional. Não tem, simplesmente não tem. O Lula e seus mandriões estão afundando a política econômica brasileira, estão afundando a moeda brasileira. Vale dizer que queriam fazer a moeda lá com a Argentina. Você vai esperar o quê dessa gente? Naturalmente vai vir bobagem, vai vir problema, a nota que vai surgir vai ser uma nota crítica, nada mais natural, e a gente vê aqui a independência do Banco Central, que ainda carrega de alguma maneira a moeda brasileira nas costas. E aí o que acontece? O Haddad reclama. Segundo o Haddad, o Banco Central poderia ter sido mais generoso após as medidas anunciadas pelo governo. Agora, qual que é a generosidade que o Banco Central teria que ter? Tem que falar, olha, nosso grande Lula, companheiro, que está ali lidando contra o golpe, é o Banco Central, pô. A política deles é econômica, o negócio deles é falar de moeda. Eles não vão falar de governo petista, não é um partido político, não é a CUT, é o Banco Central, Tratado da Moeda do País. Não tem que ter generosidade, tem que ter técnica. E é isso que está acontecendo. Se o petista está chorando, o choro é livre, porque até agora o bandido de estimação de vocês não proibiu chorar, vão concordar, né? E nesse bololô todo, a esposa
do Chico Buarque. Olha que conveniente, ganhou um cargo no BNDES e ela vai ser assessora internacional do Aloysio Mercadante. Ela que atua na área de direito internacional e direitos humanos, ou seja, é uma jurista, e o Chico Buarque naturalmente apoiou o governo Lula. E aí a gente vê, né, o cara tava lá fazendo aquelas carinhas, agora o Chico Buarque tá com a carinha feliz, você vai entender o meme, você vai pegar a referência. O grande ponto é que nenhum apoio é de graça, né? Nenhum apoio é dado assim, simplesmente, o Lula é bonito. A gente vai vendo aqui o retorno. Eu achei que ia ser via Lei Rouanet, mas pelo jeito foi mais escrachado do que o que a gente imaginava. Agora eu fico pensando, acho que a mulher do Chico Buarque vai contribuir com a política internacional do BNDES. Ela que vai assinar os cheques para as ditaduras aliadas do Lula, levar a grana do FGTS para todo mundo? Afinal de contas, para isso, talvez ela tenha competência, né? Só que o mais curioso, vou colocar as fotinhos aqui do lado, é que ela faz parte daquele Prerrogativas, um grupo de advogados que apoiaram o Lula e criticavam a Operação Lava Jato, estavam ali defendendo as grandes prerrogativas dos advogados, mas que na realidade estava defendendo o indefensável, que era um cliente criminoso. E como vocês podem ver, inclusive nessa foto, o casal é bastante íntimo do Lula e da Janja. A Janja que inclusive anda em tudo. E agora se esparramou lá no Palácio do Planalto. Passado aí um mês depois da invasão, aparentemente o palácio está bonitinho, a Janja está bastante contente morando no palácio às nossas custas. Só que qual que é o ponto curioso? Vocês viram que a esposa do Chico Buarque foi para o BNDES. Então você imagina, o BNDES está a pleno vapor, só para as ditaduras aliadas do Lula, porque suspenderam o pagamento de 9 programas de incentivo rural. Ou seja, são 9 programas de crédito para produtor rural, produtor brasileiro, que gera emprego no país, que movimenta a economia, que tem pequenas produções, que depende deste crédito, mas ali não tem crédito do BNDES, ele não vai ter acesso. A ditadura venezuelana tem, para dar calote, inclusive. Agora o seu José, que tem uma hortinha lá, que planta café, que planta alface, esse não tem direito ao crédito rural. É assim que o Lula trabalha pelo emprego, é assim que o Lula trabalha pelos pobres, jogando o seu dinheiro para ditaduras aliadas, enquanto o brasileiro, o produtor rural, aquele cara que tem, volto a dizer, a hortinha, que planta mandioca, acaba passando fome na mão desse bandido. Mas como nem tudo é um grande caos, afinal de contas, aqui na Câmara de São Paulo nós não temos o Boulos e nem o Lula, tem uma ótima notícia para você. Ontem eu fui nomeado membro da Comissão de Política Urbana aqui da Câmara de São Paulo. Para você entender, este ano, finalmente nós votaremos o plano diretor da cidade de São Paulo. É a revisão do plano diretor que vai valer para os próximos 10 anos. Portanto, todo o crescimento da cidade de São Paulo, a expansão, o incentivo urbanístico, a modernização de São Paulo passa necessariamente pela Comissão de Política Urbana. E os principais problemas do paulistano também, por exemplo, a mobilidade, passa necessariamente pela Comissão de Política Urbana, a expansão, as obras estruturantes da cidade, está nessa comissão. E depois de muito trabalhar, muita articulação, consegui essa grande vitória, que é a nomeação para a Comissão de Política Urbana. E vou dar um spoiler para você. Durante o dia, você que está vendo esse vídeo agora de manhã, tomando seu café da manhã, estou trabalhando nesse exato momento para assumir a presidência dessa comissão, ou seja, conduzir o plano diretor da cidade de São Paulo. É óbvio que não é uma tarefa fácil. São 7 membros na comissão de diversos partidos, tem PT, tem PSOL, mas eu estou trabalhando isso e tenho fé que até o final do dia eu vou gravar novamente com uma ótima notícia para você. Afinal de contas, você que acompanha o meu trabalho desde lá atrás, acompanhou minha campanha eleitoral em 2020, você viu a grande preocupação que eu tenho justamente com o plano diretor de São Paulo. São Paulo teve um crescimento desarrazoado, um crescimento pouco pensado, e hoje nós que moramos em São Paulo acabamos pagando a conta. Quando a gente pega a Marginal, quando a gente pega a Avenida dos Bandeirantes, quando a gente está, eventualmente, lá na Faria Lima, engarrafado no trânsito, e a gente sabe o quanto isso impacta na vida do paulistano, aquele cidadão que mora numa região mais afastada, mora na Zona Leste, mora na Brasilândia, e que precisa de medidas inteligentes da cidade, medidas que façam a vazão do fluxo, que adensem a cidade, e é isso que nós vamos discutir, debater e com certeza implementar na Comissão de Política Urbana. Está começando um ano de muitas vitórias, de muito trabalho e com certeza muitas realizações. Por isso, fica inscrito no canal, que eu tenho certeza que muita coisa boa ainda está por vir. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo!